semana eu tive uma aluna de piano e ela disse o que pra mim? Professor, eu não tive tempo de estudar. Por quê? Eu tinha balé, eu tinha inglês, eu tinha francês, eu tinha um projeto da faculdade, eu tive Krav Maga, boxe, natação e realmente não tive tempo para estudar o piano. Então, se você quiser saber como resolver o problema da falta de tempo, com 3 dicas que eu vou te dar infalíveis, fique aqui comigo nesse vídeo que a gente vai bater um papo sobre isso agora. Então, eu disse para ela o seguinte: olha, seu problema não é falta de tempo. O seu problema é falta de organização, disciplina e prioridade. Eu disse, será que realmente você se organiza, tem disciplina e coloca a atividade como prioritária na sua vida? E aí a gente vai ver como é que a gente, pensa esses tópicos aí para o estudo de música. Então, eu peço para que você se inscreva no nosso canal para a gente poder bater esse papo e você receber esses conteúdos aí em primeira mão. Bom, a primeira coisa que eu vou falar é sobre a questão de prioridade. Esse exemplo que eu dei, que a aluna disse que realmente ela não poderia estudar porque tinha muitas coisas para fazer. O que é que você tem que fazer para você começar a estudar música de maneira eficiente? É colocar essa atividade que você vai fazer, que é estudar o seu instrumento, como uma atividade de prioridade também. E não como uma atividade que, se tiver um tempinho sobrando, eu vou lá e estudo um pouco. Não, realmente você tem que colocar essa atividade como uma atividade prioritária, assim como outras atividades que você coloca como prioridade em sua vida. Eu estou começando a estudar clarinete, que é um instrumento de sopro. Eu estou colocando essa atividade de estudar o clarinete como uma atividade de prioridade na minha vida. E se eu quero desenvolver no instrumento, eu preciso dar prioridade a ela também. Uma outra coisa importantíssima que a gente tem que ter para poder desenvolver no instrumento é a disciplina. E aí, assim, quando a gente fala de disciplina, a gente pensa assim em cobrança, uma sensação um pouco ruim, tipo, se eu não fizer isso, vou me castigar, eu vou ser penalizado por não ter feito isso. Não, muito pelo contrário. Na disciplina, quem vai cobrar, quem vai pedir que você cumpra essa atividade é você mesmo. Então, se você decidiu por aprender um instrumento musical, você é que tem que se cobrar, e você que tem que ter a disciplina para poder cumprir aquilo que você escolheu para sua vida, certo? O que acontece com a disciplina? Você começa a estudar um instrumento e você percebe que às vezes não tem progresso. Eu estudei e não estou percebendo que eu estou progredindo. Um grande exemplo para isso é a academia. Se matricula na academia e começa a fazer, vai 5 vezes por semana, depois passa aí 1, 2 vezes e não vê o resultado, culpa a academia, dizer não, essa atividade não é para mim. Assim como o instrumento, a pessoa começa e aí depois passa a estudar apenas um dia na semana e não vê o progresso e diz, realmente eu não nasci para tocar aquele instrumento. Então, assim, outra situação é quando você pega o instrumento e vai realmente estudar somente na hora da aula. O professor está ali com você e você começa a estudar, a tocar ali e faz atividade e depois vai para casa e não estuda. E quando volta, o professor vê que você não estudou e você só estuda no momento da aula com o professor. Então, você tem que estabelecer o quê? Uma constância e uma consistência nos estudos musicais. A constância, colocar uma quantidade de vezes por semana para que você possa ter o contato com o instrumento. É possível você estudar fora do instrumento? Sim, é possível, Outras atividades. Inclusive, existe aí uma ideia de que você pode estudar o instrumento apenas de maneira mental, imaginando ali que está tocando. Isso também ajuda, já quando você já desenvolveu bastante no instrumento e você consegue fazer esse tipo de
de jogo mental, certo? Se você está gostando desse vídeo, dê seu like, certo? Dê seu joinha aí, compartilhe, porque outras pessoas também podem aplicar nos seus estudos musicais. Uma outra coisa bem importante para você estudar um instrumento musical é a organização. Então, organização no estudo musical significa que você precisa saber primeiro o que é que você vai estudar. Pego o exemplo do clarinete. Vou lá, escolho um vídeo de uma pessoa tocando, ou ensinando, ou mostrando uma ideia musical. E aí você vê outra pessoa, aí você vai pulando de vídeo em vídeo, aí se distrai e se empolga e você não estudou nada. Termina que você não pegou no instrumento e não fez a sua parte. Que música você quer tocar? Você precisa saber qual exercício que você precisa fazer. O clarinete para mim está sendo um instrumento muito difícil. Por quê? Eu já toco piano, né? Vocês podem ver aí no meu canal alguns vídeos eu tocando, ensinando algumas coisas e tal. Mas na prática é um instrumento completamente diferente do piano. Então eu estou tentando aplicar esses conceitos que eu estou falando aqui com vocês para poder tentar progredir nesse instrumento. Mas muitas pessoas às vezes olham uma música, chega no piano e aí fala assim: professor, eu quero tocar aquela música, e não percebe, não tem a dimensão do quão pode ser difícil aquela música e o que ele precisa ter desenvolvido de habilidade para chegar para tocar aquela música. E aí sofre pra caramba, fica ali penando, tentando tocar e não consegue. E aí pode se frustrar e deixar de lado o instrumento. Procure métodos conceituados, métodos do instrumento que já são métodos tradicionais, que já são organizados passo a passo, que já são divididos por unidades, que você vai seguindo ali o passo a passo de como alcançar aqueles exercícios do instrumento com explicações, porque aquilo já foi estudado, já foi desenvolvido por pessoas que já passaram pelas dificuldades que vocês estão passando e que eu estou passando agora. Eu falei em 3 coisas que você precisa aplicar no seu estudo de música, no seu estudo de instrumento, seja ele qual for. Primeira coisa é prioridade, certo? Então você tem que colocar essa atividade como prioritária, tão importante quanto as outras que você tem na sua agenda aí. Segundo, a disciplina. Você tem que cumprir os horários que você marcou para poder estudar durante a semana o seu instrumento. E a terceira é a organização, que é quando você vai parar realmente para poder estudar, colocar o seu material ali, tudo certinho para você começar a praticar. Uma outra coisa, agregue valor a essa atividade. Por exemplo, se você gosta de tocar em casa com os familiares, se você gosta de tocar em um grupo, ou se você gosta de tocar na igreja, ou vai tocar em algum lugar, ou com um amigo, ou com um familiar, faça isso junto com ele, que você vai agregar valor e vai dar mais prioridade ainda, mais importância a essa atividade. A outra coisa, organize o material, separe o material, deixe ele pronto ali na frente do piano, na frente do seu violão, na frente da sua clarinete, e aí você vai poder estudar sem precisar sair procurando as coisas. Abra o vídeo no YouTube, deixe lá ele pronto e se concentre nele. Siga o método que você escolheu, passo a passo, vá treinando aos poucos, porque isso vai lhe dando consistência e um progresso sem muito sofrimento, porque o método está organizado já de uma forma progressiva. Eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês. O que falta pra gente é aplicar essas 3 dicas aí pra gente conseguir evoluir no estudo do nosso instrumento. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço aí e até a próxima.